Fala pessoal, Bernardo aqui, você está no Medicina Descomplicada, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo e hoje nós iremos falar um pouco sobre a diabetes gestacional, pessoal. É isso aí. Esse não vai ser um vídeo extremamente completo, mas é um vídeo importante para a gente ter os conhecimentos gerais sobre a diabetes gestacional. Então venham comigo, pessoal. Vamos lá. Antes da gente falar da diabetes gestacional, é importante que a gente comente um pouco sobre a gravidez normal. Ou seja, a gente precisa aprender como funciona normalmente a gravidez para a gente entender a doença, certo? E para isso, como nós fazemos? Nós poderemos dividir a gravidez em duas fases, para a gente aprender mais didaticamente. A fase que a gente chama de anabólica, que vai compreender o primeiro e o segundo trimestre da gestação, e ela é caracterizada por ter uma redução no nível da glicemia da mamãe. Mas por que isso acontece, pessoal? Vamos pensar agora, vamos parar e pensar, sem precisar gravar nada, vamos lá. A mãe vai ter uma criança, essa criança vai precisar de um aporte energético muito maior conforme a gravidez vá se desenvolvendo. Para isso, ela precisa inicialmente reter muita energia. E é justamente por isso que ela vai ter uma queda na glicemia, porque ela vai começar a pegar essa energia que ela está recebendo através da dieta e transformar isso em armazenamento, ou seja, ela pega a energia do alimento e vai transformar em reservas energéticas futuras que deverão ser usadas para o feto, certo? Em contrapartida, pessoal, na segunda fase, que começa no final do segundo trimestre, ou seja, começo do terceiro trimestre, teremos uma fase que a gente chama de catabólica, pessoal. E o que é isso? Anabólica, como a gente falou, é uma palavra que está relacionada à construção de algo. Anabolismo, construção. E o catabolismo vai ser justamente o processo contrário. O processo onde a gente já teve a construção e agora nós vamos começar a quebrar essas reservas que nós construímos inicialmente. Ou seja, no terceiro trimestre nós teremos alguns fenômenos característicos, né? Que seria a lipólise, que é justamente como o nome sugere, a quebra de gordura, a gliconeogênese também, né? Que é formas alternativas da produção da glicose, e o aumento da resistência à insulina, pessoal. Mas como isso vai funcionar? Vamos lá. O que acontece? O feto, pessoal, ele precisa consumir a glicose que a mãe está recebendo através da sua alimentação. Porém, para que a mãe não consuma toda essa glicose para ela, o que é que o próprio bebê evolutivamente aprendeu a fazer para que ele consiga também esse aporte energético, pessoal? Então, ele começa a enviar alguns hormônios placentários, muitos chamam de hormônios diabetogênicos, e esses hormônios estarão responsáveis por essa resistência à insulina da mãe. Ou seja, a mãe vai ter uma maior resistência à insulina, fazendo com que essa glicose que ela consome através das refeições, a dieta normalmente, comece a ser destinada também ao feto, e não somente a ela, certo? Então, pessoal, falando ainda dessa resistência insulínica, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a placenta vai liberar alguns hormônios, que a gente chama de hormônios diabetogênicos. Esses hormônios eles são basicamente esses 5 aqui que eu coloquei, que compreende o lactogênio placentário, o GH, a prolactina, a progesterona e o CRH, né, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Esses hormônios eles terão essa característica em comum, que vai ser justamente elevar a resistência à insulina da mãe para que parte da energia que ela está recebendo também seja direcionada ao feto. Só para a gente esquematizar o que já foi dito até agora, pessoal. Vamos lá, o que é que acontece? A placenta vai liberar esses hormônios que a gente chama de diabetogênicos. Esses mesmos hormônios aumentarão a resistência à insulina da mãe. E esse aumento da resistência da insulina vai deixar mais glicose presente circulando no sangue. E isso vai proporcionar um maior aporte energético para a placenta, que ela vai receber grande parte desses nutrientes, a gente tem que lembrar, né? Por difusão facilitada, né? Ou seja, vai ter ali presença de mediadores que vão estar ajudando nesse transporte, certo? E esse aporte energético vai proporcionar basicamente o crescimento do feto, né? Ou seja, a partir desse momento para frente da gestação, ele vai ter um desenvolvimento, um crescimento. De mesma forma, pessoal, o que acontece no organismo materno? Em paralelo, a gente vai ter a questão do pâncreas, né? A gente falou que vai ter maiores níveis de glicose circulando no sangue, e quando eles chegam no pâncreas, as células beta vão detectar esse aumento da glicose e irão fazer uma produção maior de insulina, certo? E essa insulina vai fazer com que a mãe fique euglicêmica, ou seja, fique com a glicemia simplesmente normal. Vamos lá, pessoal, agora que a gente aprendeu como funciona esses aspectos gerais da gravidez normal, vamos comentar um pouquinho sobre a parte patológica, sobre a diabetes gestacional em si, certo, pessoal?
E já vou adiantar para vocês logo de cara que o problema da diabetes gestacional mora justamente aqui, no pâncreas da mãe. E esse pâncreas ele vai ser insuficiente, certo? Ou seja, nesse momento que a gente vai ter o aumento da glicemia, ele não vai ser capaz de regular os níveis. Ele não vai conseguir secretar a insulina suficiente, a insulina não vai aumentar e a glicemia também vai continuar alta. Ou seja, ela não vai estar jogando a glicose dentro das células, vai ficar ali circulando na corrente sanguínea. E essa glicose que vai ficar circulando vai passar também para o feto, em grandes doses. E vai gerar um quadro de hiperglicemia fetal. E também outra coisa que vai acontecer com o feto, que é a hiperinsulinemia fetal. A insulina do feto também vai aumentar. E por que a insulina do feto vai aumentar? A gente tem que lembrar que a diabetes gestacional, o problema é no pâncreas da mãe. O pâncreas do feto, ele está bem, ele está sadio, ele está saudável. Ou seja, o pâncreas dele vai perceber que ele tem muita glicose na corrente dele e vai aumentar os níveis de insulina. Por isso que vai gerar esses dois problemas para o feto: hiperglicemia e hiperinsulinemia fetal. E esses problemas vão acarretar em complicações futuras, né? Complicações durante o crescimento e complicações neonatais. Vamos conversar agora um pouco, pessoal, sobre as complicações do feto, certo? A gente tem que lembrar que ele vai ter esses dois quadros que a gente já comentou: hiperglicemia e a hiperinsulinemia. E esses dois fatores, pessoal, vão gerar a macrosomia e o polidrâmino do feto. O que seria isso? A gente tem que lembrar que a insulina, ela também tem um papel fundamental no crescimento, né? E isso vai gerar basicamente a macrosomia. O polidrâmino, ele vai ser basicamente uma diurese osmótica elevada pela hiperglicemia da mãe, a hiperglicemia materna. Isso vai gerar que o bebê faça mais xixi, certo? Vai ter essa maior diurese osmótica. Isso vai gerar o polidrâmino. E o que seria isso? Basicamente mais líquido na membrana amniótica do que deveria. Ou seja, a gente vai ter justamente esse estágio, a gente vai ter um bebê maior do que deveria e mais líquido na bolsa do que deveria. E isso, pessoal, vai levar justamente a TPP, que seria um trabalho de parto precoce, prematuro, e a RPMD, que seria a ruptura precoce das membranas ovulares. E esses dois fatores juntos também vão levar à prematuridade. Vai ser um bebê que vai nascer antes da hora, pessoal. Além disso, a gente tem que lembrar que a prematuridade ela afeta o bebê como um todo. É um problema sistêmico. O bebê nasceu antes do que deveria. Ele não se desenvolveu até um certo estágio onde deveria. Isso vai gerar algumas complicações também. A gente vai ter hipoglicemia neonatal, que seria justamente, vamos lá, a gente tem que parar e pensar um pouco agora, sem precisar gravar, vamos lá. Ele está recebendo muita glicemia da mãe e está produzindo muita insulina por conta disso. Assim que ele nasce, ele para de receber essa carga de glicemia da mãe, só que o pâncreas dele ainda não se acostumou com isso, ou seja, o pâncreas dele continua produzindo muita insulina mesmo depois de nascer, certo? Até que o pâncreas dele se regule, demora um tempo, né? Ou seja, neonatal ele vai ter esse problema de hipoglicemia. Além disso, terá a icterícia, né, que está justamente relacionada à prematuridade, a gente sabe disso. Eu coloquei aqui também muito relevante, que seria a DRRN, que seria o desconforto ou doença respiratória do recém-nascido, que ela vai gerar um quadro de hipóxia, né? Coloquei ela para a gente lembrar que a prematuridade é um problema sistêmico, não vai afetar uma ou duas coisas, vai afetar o bebê como um todo, certo? Ou seja, podem ter outros problemas além desses. Vamos lá, pessoal. Agora que a gente já conheceu um pouco sobre a gravidez normal, conhecemos também um pouco sobre a fisiopatologia da diabetes gestacional, vamos compreender como é que vai ser feito esse diagnóstico, certo? Vamos ver o diagnóstico da diabetes gestacional. E ele se dará, pessoal, justamente pela análise da glicemia de jejum. É justamente um exame que a gente vai fazer no primeiro trimestre da gestação, né? No acompanhamento da gestante, ela vai fazer o teste da glicemia em jejum e a gente tem que se atentar aos seguintes dados. Caso ela tenha um valor de 92 a 125 mg por decilitro, automaticamente essa gestante possui diabetes gestacional. Caso os valores deem iguais ou acima de 126 mg por decilitro, a gente diz que ela teve uma diabetes mellitus prévia, ou seja, uma gestante que tinha uma diabetes mellitus tipo 2, provavelmente, e não tinha diagnosticado. Bem, agora tem diagnosticado fazendo esse exame da glicemia de jejum. Porém,
Caso a glicemia da gestante esteja menor que 92 mg por decilitro, a gente não vai descartar completamente a possibilidade da diabetes gestacional. A gente vai fazer um segundo exame. Esse segundo exame se chama de TOTG, ou Teste Oral de Tolerância à Glicose. Ele deverá ser feito das 24 às 28 semanas, né? Entre essa data, entre essas semanas. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele agora. Vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho mais agora sobre a TOTG, que é o Teste Oral de Tolerância à Glicose, também chamado de teste da curva glicêmica, vai fazer justamente isso, fazer uma curva glicêmica do paciente. E como é que ele funciona? Vamos lá. Como ele é feito? Ele vai ser feito, como eu falei, das 24 às 28 semanas, né, nesse intervalo de tempo. E como é o procedimento? O procedimento é que o paciente vai ficar em jejum, normalmente assim de 8 a 12 horas, e vai ao laboratório. Vai ao laboratório e ao chegar no laboratório vai ser feita uma coleta de sangue. E após essa coleta de sangue, ele vai tomar um frasquinho de uma substância cheia de glicose, de 75 gramas de glicose anidra, né, que muitas pessoas chamam de garapa, né, enfim, tem diversos nomes. Vou colocar a imagem deles aqui para vocês saberem qual é. E aí, o que é que vai acontecer? Após a ingestão desse líquido, dessa garrafinha pequena, vai ser esperado 1 hora. Depois de 1 hora, vai ser feita outra coleta de sangue. E após mais 1 hora, mais uma coleta de sangue. Ou seja, teremos 3 coletas de sangue no total. Ao chegar, 1 hora e 2 horas. Certo? E aí a gente vai conseguir fazer uma curva glicêmica. Se a gente está conseguindo ter uma resposta adequada para essa glicose a mais do nosso corpo. Como é que vai ser feito? A gente vai analisar a de jejum, a de 1 hora e a de 2 horas. Caso a de jejum seja igual ou superior a 92, o paciente tenha diabetes gestacional. Caso dê igual ou superior a 180 na primeira hora, vai ter também diabetes gestacional. E caso dê igual ou superior a 153 na segunda hora, o paciente também terá diabetes mellitus gestacional. Lembrando que esse é um teste que ele comprova a existência da diabetes mellitus gestacional, ou seja, você não precisa fazer ele 2 vezes. Se você fizer ele uma vez, seria suficiente para ele dar esse diagnóstico. Certo? Lembrando também que se a de jejum tiver muito acima, né? Quando eu digo muito acima, eu quero dizer acima de 126, igual ou maior a 126, significa que o paciente tinha uma diabetes mellitus prévia, também não diagnosticada, certo, pessoal? É isso aí. E para você que ficou até aqui, pessoal, muito obrigado mesmo por assistir o vídeo. Considere deixar seu like, considere compartilhar se você gostou do vídeo. Se você não gostou, pode falar aí embaixo também o motivo de não ter gostado. E lembrando que os vídeos desse canal, eles são destinados a tanto a acadêmicos da área de saúde, medicina, enfermagem, odonto, enfim, todo mundo da área de saúde, tanto para pessoas que só querem ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, né? E é basicamente isso que eu quero trazer para vocês aqui nesse canal. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez por assistir e até a próxima.